E é aí que eu quero falar um pouco sobre o cristianismo. Eu acho, assim como existem diferentes entendimentos de secularismo, e assim como existem versões horríveis do secularismo, como a versão stalinista, e assim como existem versões maravilhosas do secularismo, como o que Nelson Mandela defendia, ou Webb du Bois, ou o que vemos na Escandinávia contemporânea. O mesmo vale para o cristianismo. Então, você se refere a quando li Força para Amar, de Martin Luther King? Eu acho que é cheio de beleza, misericórdia e amor, e aspira a servir ao melhor da nossa natureza. Então, não sei se, ao dizer cristão, você quer dizer algo como Thomas Jefferson, que pegou o Novo Testamento e cortou todos os milagres de Jesus, deixando só os ensinamentos. Não sei se você quer dizer que uma sociedade cristã segue os princípios do Sermão da Montanha. Ou se você quer dizer que uma sociedade cristã tenta repetir o livro do Apocalipse todo ano. Não está claro para mim o que você quer dizer com isso. E você quer dizer isso? Que o Papa tem a palavra final sobre, sabe, qual deve ser o limite de velocidade? Ou que o Papa tem a decisão final sobre, sabe, o que deve acontecer com molestadores de crianças? Ou tipo, o quê? O que exatamente você está dizendo? Tipo, uma sociedade cristã é uma como a Escandinávia, que tem uma espécie de cristianismo cultural? Onde você faz o bem ao próximo, cuida dos doentes e dos pobres de uma forma meio filosófica. Se essa for sua resposta, não sou contra. Só acho que são valores seculares e humanistas. Mas se você quer dizer, tipo uma sociedade cristã baseada no cristianismo, onde Deus é supremo, bem, muitos de nós não acreditamos mais em Deus, desculpe, e nós não queremos viver nessa sociedade. E não deveríamos ter que viver. Você ainda pode, em uma sociedade secular, uma democracia secular e humanista, você ainda pode acreditar no seu Deus. E você pode pedir ao seu Deus. Sabe, como viver, que trabalho escolher, com quem casar. Isso é seu direito, mas não vai impor isso a mim. Se for uma sociedade cristã, quem estiver no comando e interpretar esse Deus, sem definição razoável, terá poder sobre mim ou outros. E isso não é certo. E eu não quero muçulmanos no comando, não quero judeus no comando, não quero budistas no comando, não quero cristãos no comando. Eu quero um campo neutro. Quero que nossa sociedade seja democrática e neutra quando se trata de questões de fé. Você parece achar que fé e razão são iguais. Mas por que existem duas palavras diferentes? Não entendo isso. Mas, enfim, é filosofia. E então você, sabe, para mim, é como quando você diz que ninguém deveria se sentir alienado. Quando vão ao tribunal, não é sobre coisas, mas sim buscar justiça. E se você acha que um não cristão vai entrar em qualquer tribunal onde há um júri cristão e um juiz cristão, uma imagem de Jesus, provavelmente branco de cabelo loiro, não vai garantir um julgamento justo. Você não está pensando com clareza. Quanto às escolas, se os católicos quiserem ter escolas e lazer, tudo bem. Mas meus impostos não deveriam ter que sustentar uma escola cristã ou uma escola muçulmana, e seus impostos não deveriam ter que sustentar uma escola hindu ou uma escola sikh. É público. E isso significa laicidade. Se vai ser público, e as crianças vão estar lá dentro. Elas não precisam ser obrigadas a ouvir orações ou estudar a Bíblia de manhã. Você ainda pode fazer isso e manter suas escolas católicas, que são ótimas. Ensine sobre. Você sabe. Como é maravilhoso, você sabe, não se masturbar. E que a escravidão é ótima. E o Papa tem uma linha direta com Deus. E tudo o que o Papa diz é infalível. E todos esses milagres e cobras falantes. E que você vai para o inferno se masturbar. Tipo, ensine isso, esse é o seu direito, mas meus impostos não deveriam pagar por isso. E eu concordo totalmente com você, Luiz, que eu nunca reduziria o conflito humano à religião. Se for para citar alguém, eu nem ia trazer Marx para essa conversa. Mas se for para escolher um lado, eu tendo a concordar com Marx nesse ponto. Eu acho que estamos lutando por acesso à água, acesso à terra, acesso à riqueza e à tecnologia. Trazemos todas essas categorias raciais, questões ideológicas e usos religiosos. Sabe, muitos dos conflitos provavelmente não têm a religião como raiz. Mas eu sei de uma coisa: a religião piora as coisas. Se você olhar para qualquer conflito no mundo hoje, a religião é como querosene no fogo, certo? Israel-Palestina. Os judeus mais secularizados, e não os religiosos, buscam a paz e a solução de dois estados. Os palestinos mais secularizados,
e não os mais religiosos, buscam uma solução pacífica de dois estados. São os religiosos radicais de ambos os lados que estão determinados à morte e destruição mútua. Olhe para o trumpismo agora. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. São os americanos fortemente seculares que mais se opõem ao trumpismo e a essa versão do fascismo americano. E são os americanos mais religiosos que adoram Trump, que o idolatram. Se você pensa que a religião é sempre uma força para o bem, isso não é verdade. Mesmo no Iraque e no Vietnã, como você citou, durante a Guerra do Vietnã, quanto mais religioso era o americano, mais ele apoiava lançar napalm em crianças vietnamitas e bombardear o país sem piedade. Quanto mais ateus, agnósticos e humanistas, maior a oposição à Guerra do Vietnã. Com o Iraque foi igual. Posso mostrar várias estatísticas indicando que quanto mais devoto e religioso, menor a oposição. Os americanos mais religiosos foram os que mais apoiaram invadir o Iraque e o Afeganistão, matando, torturando, e são os americanos mais seculares. Isso é uma falácia sem base empírica, seja lá o que signifique para os filósofos, não sei. Dados concretos mostram que, atualmente, em qualquer questão moral relevante, como o direito das mulheres ao aborto, não me importo. Eu não me importo se é direitos dos animais, direitos dos gays, direitos das mulheres, assistência médica, encarceramento racional, razoável e humano, oferecer cuidado infantil para todos, cuidado com os idosos, sobre toda violência armada. Americanos e pessoas mais seculares no mundo tendem a posturas mais éticas e humanas, aliviando o sofrimento, enquanto os mais religiosos adotam posições mais dogmáticas e autoritárias, aumentando o sofrimento. São questões sociológicas. Mas eu realmente não. Eu realmente fico irritado. Como você pode ver, quando existe essa ideia de que a religião é essa força, mas às vezes a religião é uma força para isso. Acredito que o cristianismo foi criado pelos humanos, não veio do céu. Não acredito em contos de fadas. Penso que o cristianismo e suas histórias foram criados pelos humanos, que têm bem e mal em seus corações. Isso está nas Escrituras. Você vai encontrar o melhor da humanidade no cristianismo: altruísmo, amor, misericórdia, perdão, amém. E você também vai encontrar o pior no cristianismo: ganância, inveja, hostilidade, xenofobia e assim por diante. Acho que a diferença entre nós é que reconheço o cristianismo como construção humana e busco aproveitar o melhor dele, descartando o pior. Se você acredita ser divino por natureza, embora eu não tenha certeza, pois parece ver divindade como algo racional, não entendo o que quer dizer com divino. Você parece acreditar nisso, então não pode ser ignorado. Quando Paulo diz, escravos, obedeçam aos seus senhores, ele fala sério. Se posso ignorar essa passagem, posso adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem mais avançada. Ninguém pensa que a Declaração dos Direitos Humanos veio do céu, de uma montanha com mandamentos em pedra, ou de um sonho. Nós sabemos que seres humanos sentaram à mesa e escreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela é muito superior a qualquer coisa que você vai encontrar nos 10 Mandamentos, no Sermão da Montanha. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma base e fundamento muito maiores para uma sociedade do que qualquer coisa que você vai encontrar em qualquer livro sagrado. Não entendi o que você quer dizer com não ser uma base de novo. Acho que estamos falando de filosofia. Base parece ter um significado diferente para cada um. Mas para mim, seres humanos sentando juntos e decidindo como querem estruturar a sociedade, esse é o caminho a seguir. Quando alguém afirma que Deus quer algo, surge um problema, pois não há como provar e preciso confiar apenas na sua palavra. E outra pessoa vai dizer, na verdade Deus quer isso. É só olhar para a história dos Mormons, olhar para os cristãos. Deus diz isso, não, Deus diz aquilo, não, Deus diz isso. Agora, os humanos também fazem isso. Mas pelo menos a gente reconhece que só está tentando entender as coisas. Mas no momento em que você diz, não, 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 é isso que algum ser divino, todo-poderoso, invisível, do qual, sabe, eu posso receber mensagens telepaticamente, quer. Essa sociedade está com problemas. Não é assim que se funda uma sociedade. E dizer para as crianças que elas já nascem depravadas porque herdaram o pecado através da linhagem de Adão. Isso é uma coisa horrível para ensinar às crianças. E todo o bem que o cristianismo oferece, eu apoio totalmente. Perdão, amor, misericórdia. Mas esses são fenômenos humanos. Humanos mesmo.
Você não precisa de mágica, não precisa de 30 segundos. Eu só não entendo como um sistema, que é um sacrifício de sangue, está no coração do cristianismo. Alguém teve que ser brutalmente torturado e derramar seu sangue para salvar outras pessoas de crimes que elas nem cometeram. Isso não é base para nenhuma sociedade. É criação de mitos. É sangrento e repugnante. Levei minha filha de 3 anos a uma missão católica pela primeira vez. Ao ver o Cristo crucificado na parede, ela saiu correndo, gritando e chorando. E disse: "Por que me trouxe para essa câmara de tortura?" E respondi: "É hoje a maior religião do mundo, considerada uma religião de amor." E ela disse: "Isso não é amor, isso é tortura, assassinato e morte. E eu simplesmente não entendo." Então eu acho que, democracia, pessoas debatendo, isso é uma boa base. Ou eu não sei a palavra correta. Isso é uma boa orientação, talvez para estabelecer uma sociedade, e não. Todos nós temos que seguir Jesus ou acreditar que o sangue precioso dele nos lava dos pecados. Isso é um mito horrível, horrível. E é realmente maravilhoso que aquelas sociedades que estão superando isso estejam se saindo melhor em termos de aliviar o sofrimento. Elas constroem hospitais e escolas melhores, reduzem pobreza e violência. Veja o Japão, sem base cristã e com as menores taxas de homicídio do mundo. Agora, não estou dizendo que é porque falta o cristianismo, mas estou dizendo que é claramente possível ter um país saudável e seguro sem o cristianismo, sem o precioso sangue de Jesus que nos lava da nossa natureza horrível e depravada.